Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe as nossas missas, novenas, tudo que nós fazemos, e poderá conosco rezar, louvar a Deus. Hoje nós celebramos a quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Jesus Cristo nos ensina a rezar e na sua oração nos ensina que Deus é o nosso Pai. Todavia, para chamar Deus de Pai, é preciso reconhecer que somos irmãos. Ó Senhor, ouve meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, Deus, minha salvação. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos e opressores é que vão se liquidar. Inimigos, opressores é que vão se liquidar. Ó Senhor, ouvi o meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, Deus, minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantaste um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor. Tu que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres. Tu que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas, após a morte, não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor.
Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, na liturgia de ontem, o Evangelho nos falava sobre a importância do jejum, da esmola e da oração. Mas hoje, o foco que nós temos no Evangelho é a oração. A oração, a gente sabe que é o pilar da nossa fé. Se nós não temos realmente uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus através de uma oração sincera, então a nossa vida geralmente não vai bem. A oração é como um diálogo com Deus. Na maioria das vezes, nós cometemos aí uns erros, que a gente pensa que para falar com Deus numa oração, a gente tem que usar palavras bonitas, eruditas, palavras com um bom português, ou até mesmo usar algumas fórmulas complexas que existem, fórmulas que a gente vai vendo que em devoções, uns roteiros de oração. É claro que tudo isso é interessante, é importante, não podemos deixar de lado, mas a oração, ela praticamente é algo que vem da alma, que vem do coração. É um diálogo perfeito que nós temos com Deus. O Evangelho de hoje, nesse sentido, Jesus, antes dele ensinar o Pai Nosso, ele adverte para uma coisa muito importante. Primeiro e fundamental é que a força da oração não está baseada na quantidade de palavras, mas sim na qualidade que elas produzem. Isso porque, quando nós pensamos que nós precisamos argumentar com Deus, tentar convencer a Deus a nos dar aquilo que nós precisamos, então nós estamos perdendo o nosso tempo. Deus sabe o que nós precisamos muito mais do que pedimos.
É aí que muita gente começa a refletir e a questionar: mas se Deus sabe o que eu preciso, por que é que eu preciso pedir? Ora, você precisa pedir porque, principalmente, Deus, ele espera que você reconheça a sua inferioridade. Reconheça que sem Ele você não é absolutamente nada. E isso é uma verdade. Sem Deus nós não somos nada, nós somos simplesmente criaturas. E tudo que nós recebemos de Deus é a sua graça. Mas Jesus, então, ele traz para nós um revigoramento de oração, onde ele ensina as palavras do Pai Nosso, uma oração que todos nós fazemos, inclusive na missa. Mas o Pai Nosso, ele é tratado de uma maneira tão particular, primeiro pela sua simplicidade de oração. Poucas palavras, poucas frases, só que diretas. São frases que são rápidas, simples e objetivas, onde Jesus fala: peça o que você precisa. Peça aquilo que você tem necessidade. Primeiro, antes de tudo, reconhecer a santidade de Deus, porque primeiro o que nós dizemos? Pai Nosso. Ele é nosso Pai. Primeiro, então, já mostra que essa oração não é uma oração egoísta, uma oração que nós não começamos dizendo meu Pai, nós dizemos Pai Nosso. Ou seja, nós começamos a reconhecer, além da grandeza de Deus, a nossa necessidade da comunhão com o próximo. E reconhecemos que Deus é santo. A partir dali, a oração do Pai Nosso, ela vai louvando a Deus e pedindo coisas importantes para a nossa vida. A santidade, a vontade de Deus se cumprindo, o pão, o que mais que nós podemos ver? A livrar-nos da tentação, livrar-nos do mal. E o ponto importante aqui, também que nós notamos, é a necessidade de perdoar. A oração do Pai Nosso, quando diz que assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, traz para a gente um sentido de dupla conexão. Jesus mesmo diz: se você perdoa, Deus te perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Então, se nós não sabemos perdoar o próximo, se nós não sabermos reconhecer o próximo como nosso irmão e começar a olhá-lo como o próprio Cristo, nós estamos realmente proibidos de rezar o Pai Nosso, porque não tem sentido nós proferirmos essas palavras. Nós temos então que começar a olhar a qualidade da nossa oração juntamente em sintonia com o meu jeito de viver. A primeira leitura mostra isso hoje para a gente. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, de uma forma bem sucinta, o autor sagrado traz para a gente os feitos de Elias e alguns feitos de Eliseu. Dois personagens, profetas importantes do Antigo Testamento, que fizeram muito, mas não porque simplesmente eles eram chamados a ser profetas. Primeiro, porque ambos tinham uma conexão muito forte com Deus. A oração que eles tinham com Deus era uma oração fervorosa, uma oração de fogo, uma oração de mudança. O fogo também simboliza o aquecimento. O coração desses homens ardia ao falar com Deus. E, portanto, se eles oravam, tinham essa intimidade com Deus, se eles tinham essa conexão com Deus diante de fazer o que é justo diante dos homens, tudo o que eles precisavam fazer, eles conseguiam. Deus dava graça para eles e eles faziam tudo em nome de Deus. Todo profeta é constituído para isso, para ser imagem de Deus e testemunhar em nome de Deus, fazendo a vontade de Deus, estando interiormente ligado com Deus. A justiça verdadeira da santidade só acontece nessa íntima ligação entre Deus e os homens. Por isso nós precisamos, na nossa oração de cada dia, rezar principalmente para que nós tenhamos essa conexão com Deus. Eu sei que na maioria das vezes Deus até cai no esquecimento do nosso dia, a correria do dia a dia faz a gente esquecer
que Deus está conosco, que Deus está no nosso coração, que nós precisamos perdoar, santificar o nosso dia e por aí vai. Mas nos momentos que nós tivermos essa conexão com Deus, e não só na Santa Missa, é claro que a Santa Missa é um lugar de oração por excelência, mas a oração também ela deve ocupar um centro na nossa vida de maneira particular, através de uma leitura orante da palavra, a oração em pequenos grupos de setor, ou propriamente na família, ou até mesmo, dependendo do caso, sozinhos mesmo, até a oração solitária, ela é importante, como Jesus mesmo se retirava para orar. Concluo esse momento dizendo que nós precisamos reacender em nós cada dia mais a chama da íntima ligação com Deus. Nós precisamos fazer com que o fogo que ardia em Elias, que ardia em Eliseu e tantos outros, arda no nosso coração também, para que nós reconheçamos essa santidade de Deus, para que nós possamos ser os seus discípulos e missionários, aqueles que reconhecem a santidade de Deus, mas também reconhecem a necessidade do próximo, sabendo ser pessoas que cometem a caridade, pessoas que são aí, que doam sua vida e principalmente que perdoa o erro do próximo. Vamos pedir então que Deus nos conceda esta graça. Vamos rezar? Senhor, reunidos em oração e unidos na fé, elevemos a vós nossas súplicas, rezando. Senhor, ensinai-nos a rezar. Pelas vezes em que, em nosso comodismo, não rezamos e não participamos das celebrações, e em nossa paróquia nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a rezar. Pelas vezes que, em nosso orgulho, não perdoamos aqueles que nós ofendemos e que nos ofenderam, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a rezar. Pelas vezes em que, em nossa vaidade, não testemunhamos a nossa fé católica, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a rezar. Senhor, escutai nossas preces,
guiando-nos no caminho do vossa verdade e do ensinamento de vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto de nossa terra, do povo trabalhador. É o fruto da nossa terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte de vida,
Fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a vossa obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes. Vem trazer aos perdidos a graça e a saúde vem dar aos doentes. Um canto novo ao Senhor, ó terra todas cantai, louvai seu nome bendito, diariamente aclamai sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes. Vem trazer aos perdidos a graça e a saúde vem dar aos doentes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré.